Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Eu sou Patrícia Lins, do canal Missões de Amor, e com muito gosto, hoje eu falo para os amigos queridos do Prós e Bem, que Jesus abençoe os bons propósitos desse canal de divulgação doutrinária dos ensinamentos de Jesus, à luz do Espiritismo, e gostaria de começar falando da grande alegria de compartilhar algumas reflexões e raciocínios com vocês. Antes de começarmos, pediria aos nossos amigos espirituais, os nossos benfeitores, anjos protetores e guardiães, que nos abençoem, que nos iluminem o entendimento, que tornem lúcidos os nossos raciocínios, as nossas palavras, a fim de que possamos nos ater àquilo que é essencial no Evangelho do Cristo, que é perfeito por si só, e que o Senhor, de bondade e misericórdia, nos abençoe a todos, nos mantendo na sua santa e divina paz. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial, um tema que é importante para o contexto que nós estamos vivendo. Deus proverá. Não que nós estejamos esquecidos, mas é sempre bom lembrar que em tudo de que nós necessitamos, Deus sempre proverá. Ele nunca nos deixará desamparados, Ele sempre terá e utilizará os recursos de que dispõe para nos prover daquilo que nós temos necessidade para o nosso aperfeiçoamento e para o nosso progresso, sobretudo o progresso moral. Essa observação final é importante porque, como nós estamos no corpo, passando por essas experiências como espíritos encarnados, num planeta de provas e expiações, nós somos bombardeados todos os dias pela TV, pelas redes sociais, pela internet, com falsas necessidades. Então, às vezes, tem coisas que a gente acha que precisa mais que tudo no mundo, e, na verdade, muitas vezes é melhor que a gente não tenha, para que a gente não incorra no equívoco de um desregramento moral, de perder a nossa alma, como dizia o Cristo. Nós estamos já há mais de 8 meses passando por essa experiência do distanciamento social, do isolamento social, como medidas defendidas pelas autoridades médicas e sanitárias como a melhor forma de nós enfrentarmos a pandemia que tem ocorrido em todas as partes do globo. E isso, de certo modo, nos proporciona um grande sofrimento, uma aflição. Embora não seja motivo para nos desesperar, mas a gente não pode aqui fingir que está tudo bem e que essa situação não é dolorosa. A pandemia pelo coronavírus trouxe muito pânico e dor. E junto com esta pandemia, outros problemas eclodiram, problemas no seio das famílias, que já estavam em andamento, mas talvez pelo fato de nós não passarmos tanto tempo em casa, ainda não havíamos percebido, como também gerou aproximações, tem gerado iniciativas de fraternidade, de caridade, solidariedade real sendo feita, mas ao mesmo tempo tem sido muito desafiador. O coronavírus parece que nos defrontou com as nossas próprias questões internas, que talvez até quando ele chegou, utilizássemos muito mais mecanismos de defesa, mecanismos de fuga de nós mesmos. E como fomos obrigados a parar e a repensar a forma como nós estudamos, como nós interagimos socialmente, como nós nos relacionamos, como nós trabalhamos, isso tem nos propelido ao movimento, né? Tem nos propelido ao trabalho. E o trabalho ganhou proporções e conotações sumamente diferentes. Então, é com base nesse contexto
que nós falaremos hoje sobre a providência divina. Para começar, há uma música de Gabriela Gomes que está classificada no gênero religioso que leva esse título, Deus proverá. Então aqui eu vou recitar os versos desta música lindíssima que foi composta por ela mesma, que ela canta lindamente, que diz mais ou menos assim: posso até estar aflito, mas nunca derrotado. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. O meu Deus não falha, não. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado. Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada. E o meu Deus não falha, não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então. Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então. Vem o socorro, sim. Deus proverá. Deus proverá. Quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá. Essa belíssima canção fala de dificuldades, fala de extinção de alimento, fala de quando o que a gente tem de comer escasseia, fala de privações materiais, de aflições, de necessidades, mas também fala de provimento. Fala da fé que abastece a esperança na recompensa. A fé como acreditar na promessa de que Deus proverá, ela acaba nos alimentando de forças para enfrentar as dificuldades. E Deus, efetivamente, não falha. Falando um pouco sobre as nossas referências espíritas, no livro A Gênese, no capítulo 2, item 20, Kardec vai classificar e definir a providência divina como a solicitude de Deus para com as criaturas. Ele diz que Deus está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as coisas mais insignificantes. E é justamente nisso que consiste a ação providencial. Então é como se Deus, de posse de tudo que há na criação, pudesse ser diligente e dispensar com acerto todos os recursos que ele tem à mão para nos prover. Então, como ele é esse grande gestor, nada a ele falta. E como ele é muito atento e está em toda parte, ele sabe das nossas necessidades. E aí Kardec explica isso à luz da ciência espírita, dizendo que essa ação divina se manifesta pela aplicação das leis naturais e imutáveis criadas por Deus. Por sermos humanos, temos uma tendência natural a entender Deus de acordo com uma imagem antropomórfica. Mas Deus não é um homem. Deus é a soberana inteligência, que é desde sempre. Então, através das leis naturais ou da lei divina, Deus rege pela harmonia tudo quanto existe na criação. E ainda hoje, como dizia o Cristo, trabalha na criação. E é justamente por conta desse movimento harmônico, perfeito, coordenado, que não deixa faltar nada, que tudo provê, que se caracteriza a excelência de Deus. E aí uma pergunta que nós poderíamos fazer nesse momento é: qual a relação da providência com a fé? Porque se ele tudo vê, qual então a necessidade que nós teríamos de rogar, de orar, de pedir, de recorrer pela prece
aos recursos do alto, para que Deus possa nos atender, já que Ele sabe daquilo que nós temos necessidade. Pelo simples fato de que não é por Deus, nós não precisamos lembrá-lo sobre o que Ele tem que fazer. Seria muita presunção da criatura humana querer dar ordens ao próprio Criador. Mas tem gente que faz isso. Às vezes a gente está tão desesperado, tão inquieto, tão ansioso, que a gente quer dar ordens a Deus. Que a gente toma Deus como se fosse o nosso nosso parceiro, que é com quem a gente ombreia. E aí a gente quer fazer conchavos. Olha, eu vou ser uma moça boazinha e em contrapartida você me recompensa de tal ou qual forma. Mas esta não é a melhor imagem de Deus. A necessidade de rogar é nossa, não é por Ele, é por nós, para fortalecer a nossa fé, para estabelecer e estreitar o nosso vínculo, porque a necessidade de religação é nossa, a necessidade de comunhão indissociável com Deus é nossa, de acessá-lo por todos os meios, sobretudo através da elevação dos pensamentos. E aí, o Espírito Emmanuel, na obra Rumo Certo, no capítulo 5º, vai nos lembrar disso. Seja onde for, recorda que Deus está sempre em nós e agindo por nós. O apóstolo Paulo já dizia, em Deus estamos e em Deus nos movemos. E aí, voltando a Emmanuel, ele diz que para nos assegurar quanto a isso, bastará a prática da oração. Mesmo ligeira ou inarticulada, desenvolverá em nós outros a convicção da presença divina em todas as faixas da existência. Quando nós calamos não apenas a nossa boca, mas quando nós silenciamos o nosso pensamento tumultuado. A gente vive hoje numa sociedade muito imagética, escópica, que é aquele gozo de ver e ser visto. Todos os dias, quando a gente navega pelas redes sociais, a gente tem ali milhões de imagens, vídeos, mídias publicadas numa velocidade muito rápida. E a gente não tem tempo de elaborar aquilo que a gente vê, de dar um significado a isso. E assim que a gente consumir um conteúdo de mídia como esse, já vem outro que tenta substituí-lo. Tudo isso gera um pensamento ansioso, um pensamento acelerado, e isso, se nós não nos guardarmos com pausas meditativas, com pausas de silêncio interior, isso realmente pode nos desorganizar, nos desequilibrar emocionalmente, ao ponto de nos desestruturar psiquicamente. Então é realmente muito grave, é realmente muito grave. Demanda a nossa atenção, o nosso cuidado. Então a gente precisa se precaver contra essas coisas. E aqui Emmanuel nos lembra do recurso esquecido da oração. Joana de Ângeles tem uma mensagem que eu acho muito especial, que ela diz que a gente deveria orar com a frequência que a gente se alimenta. A gente não esquece de comer. Já prestou atenção? A fome dá em todos os estômagos. E quando ela vem, a gente sempre busca algo com que a gente saciar. Por que a gente não sacia a nossa fome interior, essa sede de afeto, essa sede de esclarecimento também com a prece? E aí Emmanuel quebra um paradigma quando ele diz que a oração mesmo ligeira, mesmo inarticulada, representando a elevação do pensamento ao alto, esse momento de conexão com o mais alto. Isso já nos dá uma sustentação diferente. E ele nos convida, pensa no amparo de Deus, e em todos os episódios da estrada senti-lo-ás, contigo no silêncio do coração. É muito importante ele utilizar todos os episódios da estrada, porque em geral a gente só lembra de Deus nos momentos da aflição. A gente também precisa lembrar de Deus nos momentos da alegria, porque Ele não é um Deus melancólico, um Deus que
se regozija no castigo, na punição. Esse Deus já ficou ultrapassado. Por uma grande fatia da história, nós já chegamos a acreditar que Deus era um Deus punitivo, um Deus odioso, um Deus que se faz pior daquilo que há de pior nas paixões humanas. Deus é misericórdia, é justiça, é amor, é caridade. Então, o regozijo com a alegria é real quando a gente vê os cristãos primitivos presos, prestes a serem entregues aos leões famintos nos circos do martírio de horror, prestes a serem queimados vivos ou devorados por feras esfaimadas. E nós vemos esses cristãos cantando alegremente. Que é isso senão um hino de louvor aos céus, uma adoração a Deus, o reconhecimento de que aquele testemunho era a oportunidade de provar a fidelidade. Não está nos sendo exigido nada parecido. Nós só estamos sendo convidados a confiar em Deus. Será que é tão difícil? Então é mais ou menos esse o raciocínio. E aí, ainda nesse livro, Rumo Certo, Emmanuel, no capítulo 60, vai dizer que muitas vezes o auxílio do alto, desse todo misericordioso, se exprime através das doenças. E é difícil a gente entender isso. Aqueles processos de enfermidade a longo prazo, de longo curso, as dificuldades materiais de extensa duração. É isso que muitas vezes nos preserva das quedas espirituais no vício, na loucura. Porque muitos de nós, perante a oportunidade do gozo, de desfrutar dos prazeres materiais, a gente se perde. Veja que Jesus, em momento algum, faz nenhum discurso contrário a gente aproveitar os prazeres materiais, no sentido de confraternizar com os nossos amigos. Pelo contrário, nas bodas de Caná, ele mostra isso. O espírito Humberto de Campos, na obra Boa Nova, vai narrar um diálogo entre Simão Pedro e Jesus, e Simão diz, né? Senhor, será que essa não é uma apologia à bebedeira e às festas? Simão, sabes a alegria de servir a um amigo? Então a gente não vê um Jesus de senho carregado, sóbrio em demasia, muito sério, sisudo. A gente vê um Jesus leve, que gostava de pessoas, de sociabilizar, mas nunca, nunca pendeu para os excessos. A gente é um pouco diferente. A gente, por não saber lidar em privação, quase sempre, também não sabe lidar com os excessos. Quando a gente tem riqueza demais, dinheiro demais, prazeres demais, quase sempre a gente se perde. E não é isso que a gente tem observado na nossa sociedade? O risco de ser famoso, o risco de ter muito dinheiro, o risco de ter milhões de seguidores. Quantas pessoas que não suportam, que fazem loucuras, desvarios, que desenvolvem transtornos psíquicos e psiquiátricos seríssimos, que cometem suicídio por não saber lidar com a opinião dos outros, pelo fato da opinião alheia se tornar insuportável sobre as decisões da nossa própria vida. Então, às vezes, o auxílio do alto é a dificuldade material, porque quando a gente passa pela penúria, que a gente não tem milhões de seguidores, que a gente é um anônimo, um desconhecido, que a gente precisa contar as moedinhas para comprar o pão, a gente está a salvo dessas quedas espirituais por essas razões. Então é interessante a gente observar isso, porque nem sempre a providência divina vem na forma de um manjar celeste. E Emmanuel diz, em outros ângulos da experiência, esse auxílio de misericórdia divina se manifesta pela
cassação de certas oportunidades de serviço ou pela supressão de regalias determinadas que estejam funcionando à feição de corredores para a morte prematura, que é o que nós conhecemos na doutrina espírita por suicídio indireto. Às vezes, a gente, com excesso, né, com vigor, com saúde, a gente acaba cometendo excessos. A gente sabe que precisamos, por exemplo, cuidar do corpo, mas alguns de nós, por conta dessa fixação do corpo esbelto, do corpo perfeito, às vezes a gente acaba no corredor da morte, seja pelo uso de substâncias ilícitas, com o objetivo de obter aquele corpo perfeito, fazendo cirurgia perigosas, com pessoas imperitas, que não sabem direito o que estão fazendo. Então é melhor caçar certas oportunidades, suspender certas oportunidades, suprimir certas regalias, para que a gente não se perca. E aí, quando a gente vê Jesus nas suas parábolas colocar o símbolo atai mãos e pés, a gente não entende bem qual o significado disso. É esse o significado. E cerceando um pouco o nosso livre-arbítrio até que a gente consiga escolher melhor. E Emmanuel também nos fala, a proteção de Deus, olha que coisa interessante, ela também se encontra na crítica dos adversários, no tempo de solidão, na separação dos entes queridos ou nos dias cinzentos de angústias e lágrimas que nos represam nos olhos. Ah, Patrícia, mas você deve estar vendo a referência errada. Como é que Emmanuel está falando que a proteção de Deus está na crítica dos meus adversários? Quando a gente é elogiado, aclamado, colocado num pedestal, quando a gente já tem um cortejo de discípulos, quase sempre a gente não sabe lidar com isso. Quando a gente é ovacionado e aplaudido, nem sempre a gente está bem. Quantos ídolos quebrados, símbolo do desregramento moral, completamente perdidos e iludidos. Então é melhor a crítica, porque a crítica nos faz refletir. É bem verdade que a crítica é bastante desagradável, por vezes, inclusive, desrespeitosa e injusta, mas é melhor a crítica. Porque a crítica nos põe em análise. E utilizando a fé raciocinada, a gente avalia aquilo que dizem ao nosso respeito. E coloca a pertinência ou não. Porque às vezes o nosso adversário está certo. Talvez ele tenha exagerado. Talvez ele tenha pegado apenas o lado ruim da história. Mas às vezes tem um pouco de razão no que ele diz. E é importante essa pedra no sapato. Porque nós estamos a salvo. A vaidade nos ilude muito. A gente se afasta da nossa essência, apegado à aparência. A imagem transitória, isso também é apego à matéria. Porque a nossa personalidade transitória, a personalidade patrícia, ela tem uma data de morrer, como teve uma data de nascimento. O tempo de solidão é um tempo desértico, difícil, geralmente acompanhado de choro, de dor, um sentimento de desamparo, mas também importante. No deserto a gente reflexiona, a gente tem a condição de mergulhar mais em nós mesmos do que quando a gente está feliz compartilhando. Essa não é uma apologia para a gente se isolar, mas o deserto tem a sua vantagem. E aí, gente, eu gostaria de voltar um pouco na canção de Gabriela, que nós recitamos aqui no início, porque eu não sei se vocês perceberam, mas tem um verso dela que faz uma ligação com uma história muito bonita do Antigo Testamento.
Eu acho super bacana a gente estudar o Antigo Testamento, porque como Jesus não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, estudando o Antigo Testamento e fazendo as conexões com o Novo Testamento, a gente vai se apropriando da excelsitude da mensagem de Jesus, de como Jesus era profundo, como ele conectava-se aos antigos profetas, mostrando que todos falavam em nome de Deus, né? E como essa mensagem não está desconectada. Alguns de nós repudiamos o Antigo Testamento, não deveríamos fazer isso. Nós deveríamos nos debruçar e entender um pouco melhor. Então, lá num trecho da canção de Gabriela, Deus proverá, ela vai dizer: quando o azeite e a farinha faltar e a minha força se esgotar, Deus proverá. Isso nos lembra uma história que está no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículos 8 a 24. O primeiro livro de Reis fala, nesse capítulo 17, sobre o ciclo de Elias, o profeta, que mais tarde vai aparecer no Novo Testamento como João Batista. Aquele era um tempo de grande seca naquela região. Há muito tempo não chovia, os animais já estavam morrendo, e aquela época se sobrevivia sobretudo da colheita na agricultura de subsistência dos lavradores, dos agricultores muito simples, ou da pecuária, desse cuidar dos animais. Tinha muitos pastores nessa época. Mas com a seca, nada sobrevive. Então era um tempo desértico, muito difícil. As pessoas passavam fome, morriam de fome. E aí nós temos, neste capítulo 17, o milagre da farinha e do óleo, que é justamente o que Gabriela canta. E aí no livro de Reis vai dizer o seguinte: disse Yahvé a Elias, levanta-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidônia, e lá habitarás. Eis que ordenei lá a uma viúva que ela te deu sustento. Imagina, naquela época desértica, Elias é chamado por Yahvé para atravessar o deserto, procurar uma tal viúva que vai dar o sustento a ele, para que ele continue com a sua história. E aí vai dizer o texto que à porta da cidade de Sarepta, uma viúva é vista por Elias apanhando lenha. E aí Elias diz a ela: por favor, traze-me num vaso um pouco de água para que eu possa beber. Naquela época as distâncias eram vencidas a muito custo, quase sempre a pé. Haviam os animais de locomoção, mas Elias não tinha esse recurso. E a gente está falando de uma fase desértica muito importante. Então ele precisou andar muitas léguas a pé. Estava cansado e com sede. E a viúva, muito diligente, já estava indo buscar a água. E Elias gritou novamente: ah, por favor, além da água, traze-me também um pedaço de pão na tua mão. Engraçado, né? Se a viúva, né, fosse algum de nós, provavelmente diria: mas você não acha que já está pedindo demais, não? Além da água, também pede pão? Se a gente estivesse passando, né, por uma situação, digamos assim, fértil, farta, mas a gente está passando por uma grave seca, não tem pão assim à disposição para você ser servido, né? E a viúva responde de uma forma um pouco mais polida do que nós responderíamos, provavelmente. Diz o texto que ela diz: pela vida de Yahvé teu Deus, eu não tenho pão cozido. Eu tenho um punhado de farinha numa vasilha
e um pouco de azeite numa jarra. Eu estou ajuntando uns gravetos, porque vou preparar esse resto para mim e para o meu filho. Nós o comeremos e depois esperaremos a morte. Então, vamos entender um pouco sobre o que era essa situação. Primeiro, a gente está falando aqui de uma viúva. Vamos entender, né? Naquele tempo não tinha INSS, Previdência Social, não tinha aposentadoria, nada disso. As viúvas, elas faziam parte daquelas que eram vulneráveis sociais, principalmente uma viúva com filho. E, pelo que parece do texto, o filho dela era uma criança, então ainda não tinha condições de trabalhar, né, para ajudar no sustento da mãe. Então, as viúvas, elas passavam por uma situação muito difícil, né? Porque, como em geral era o marido quem trabalhava, né? E era o braço forte para trazer comida para dentro de casa, né? E os recursos a fim de sustentar a família. Então, faltando esse marido, elas passavam por uma situação muito difícil. E era o caso dessa viúva. Além de que estava se passando por escassez de chuvas. E como dissemos, como as pessoas dessa época tiravam o fruto do campo, da agricultura ou do pastoreio, né, da pecuária, então era uma situação muito difícil. Então a viúva estava sendo absolutamente sincera. Ela não tinha condição de dar de comer a Elias. Só que ela fala do recurso que ela tinha, que era a única coisa que restava em casa. Um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite numa jarra. Então, o pão, né? Porque assim, quando a gente pensa em pão, que a gente vai fazer uma receita de pão, farinha de trigo, fermento, manteiga, ovos, né? E tome mais ingredientes. E aí tem alguns pães mais bem elaborados que colocam frutas cristalizadas e queijo e coco e etc e tal. Aqui a gente está falando de farinha e azeite. Eram bolinhos sem fermento mesmo, uma massinha de farinha e azeite apenas. E cozer isso para comer. Então era uma situação bastante difícil. Então aquele era o único recurso. Depois que esse punhado de farinha e esse azeite acabasse, acabou. Eles fatalmente, como ela diz, nós vamos esperar a morte, porque eles iam morrer de fome, não tinha mais de onde tirar, a região estava desértica. Então veja só o testemunho dessa mulher. Aqui ela estava sendo convidada. E aí Elias, por ter tido a visão de Yahvé, responde a ela: não temas, vai e faze como disseste, mas primeiro prepara-me com o que tens, pãozinho e traze-mo. Depois o prepararás para ti e para teu filho, pois assim falou Yahvé: a vasilha de farinha não se esvaziará e a jarra de azeite não acabará até o dia que Yahvé enviar a chuva sobre a face da terra, ou seja, quando acabar aquele clima desértico. Então veja que coisa, a mulher estava sendo convidada a confiar na providência divina. Ela estava sendo convidada a dar tudo que ela tinha, aquele desconhecido, confiando na promessa, acreditando que Deus proviria ela e a sua família com tudo que fosse necessário durante todo o período de seca. Isso é fé. O que vocês acham que a viúva fez? O que a gente, no lugar da viúva, faria? Será que a gente se entregaria à providência? Veja, ela já tinha feito tudo o que estava ao seu alcance. No que dependia dela, ela já tinha tomado todas as decisões, feito tudo. Agora ela estava entregue às mãos de Deus, mas ainda assim ela podia escolher confiar ou não. Confiar, utilizando o último recurso
para dar de comer aquele forasteiro que falava em nome de Deus, e aí acreditar que a farinha e o azeite não acabaria e ela depois poderia comer com seu filho, ou simplesmente comer com seu filho e acabou o recurso. É um testemunho muito interessante. E aí o que acontece? Ela atende e o milagre se faz. Elias aqui é um símbolo, é o enviado de Deus, é um profeta que é enviado à casa daquela viúva para que ela testemunhe. Elias pode ser uma doença para a gente, pode ser uma dificuldade material. Elias pode ser um parente difícil, pode ser um filho ingrato, pode ser uma traição. Elias pode ser um abandono. É o enviado de Deus para que a gente testemunhe. Ela atende, confiando na providência. E ele efetivamente sobrevivem. Então ela confia e é recompensada, como na canção de Gabriela Gomes. A minha fé será recompensada. O meu Deus não falha, não. Assim como Yahvé não falhou para essa viúva. E aí tudo fica bem. Mas depois o filho dela adoece gravemente. E aí a gente lembra da música de Gabriela. A minha força se esgotar. Quando a minha força se esgotar? O filho dela adoece de uma forma estranha e desfalece, com aparências de morte. E aí Elias pede, dá-me teu filho. E aí recorre a Yahvé. Yahvé, meu Deus, eu te peço, faze voltar a ele a alma do menino. Ou seja, restitui-lhe a vida. E o filho reviveu. Aqui na linguagem do Antigo Testamento. A gente vê, por exemplo, a ressurreição de Lázaro no Novo Testamento, e quando a gente avalia, Bezerra de Menezes faz essa análise, Lázaro, na verdade, não tinha desencarnado. Era um fenômeno de catalepsia, letargia, e Jesus, ao fazer a transmissão fluídica, reaviva, reafirma os laços perispirituais ao corpo, fazendo essa transmissão de fluido. Então, algo análogo acontece aqui com Elias. E Jesus comenta isso. Lá no capítulo 4 de Lucas, versículos 25 a 26, diz Jesus: Em verdade eu vos digo que havia em Israel muitas viúvas nos dias de Elias, quando por 3 anos e 6 meses, olha o tempo da seca, olha o tempo que essa viúva e o seu filho conviveu com Elias e que a farinha da vasilha e o azeite não se esgotaram. Quando por 3 anos e 6 meses o céu permaneceu fechado, ou seja, sem chuvas. E uma grande fome devastou toda a região. Elias, no entanto, não foi enviado a nenhuma delas, exceto a uma viúva em Sarepta, na região de Sidônia. Nem todo mundo que passa pela privação mantém a fé resoluta. A gente tira por nós. Nem todos confiamos com essa entrega à providência divina. E aí a gente recorda mais uma vez do Cristo, lá no Sermão da Montanha. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34. Também está no livro de Lucas, capítulo 12, versículos 24 a 32. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem com o vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Pois a vida é mais que o alimento e o corpo mais do que a roupa. Olhai as aves dos céus. Elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas Deus as alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? Quem dentre vós, com as suas preocupações,
pode prolongar por um pouco a duração de sua vida. E com a roupa, por que andais preocupados? Portanto, se até as coisas mínimas ultrapassam o vosso poder, por que vos preocupar com as outras? Observai os lírios do campo, como crescem, como não fiam, nem tecem. Contudo, eu vos asseguro que nem Salomão, com todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada fora, quanto mais a vós, homens fracos da fé. Não busqueis o que comer ou beber, e não vos inquieteis, pois os gentios deste mundo são os que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai sabe que tendes necessidade disso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, não tenhais medo, pequenino rebanho, pois foi do agrado do vosso Pai vos dar o reino. O dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. São palavras belíssimas, mas muito mais do que as palavras, são ensinamentos de vida eterna. Jesus nos convida a olhar a natureza, como tudo é organizado, como tudo responde em harmonia à providência divina. Aqui não é uma apologia para que a gente não trabalhe mais, não vá mais fazer supermercado, não busque o medicamento quando a gente estiver doente, né? Que a gente não estude, não trabalhe, nada disso. Aqui é uma apologia ao seguinte: quando alguma aflição bater a nossa porta, quando nós formos convidados a testemunhar, que a gente não se preocupe. Se a gente não puder resolver, Deus vai dar um modo de ser resolvido de outro jeito. Mas às vezes a gente quer porque quer. Não porque o correto, não porque o justo, não porque deveria ser dessa forma. Por trás desse deveria ser, quase sempre tem o nosso capricho. Aquilo que a gente gostaria que acontecesse, mas que nem sempre é o melhor. Que nem sempre é o melhor pra gente. Aí a gente fica fatigado, extremamente preocupado. Ai, meu Deus, o que vai ser de amanhã? Amanhã é um novo dia. O recurso sempre vem na hora certa. Basta, também não é apologia e inação. Ah, então tá tranquilo. Vou ficar de braços cruzados. Não vou fazer nada, porque Deus vai me prover. Jesus ratifica no final, justamente para que a gente não tenha essa interpretação equivocada. Quando ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que ele está querendo dizer? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça significa trabalhar para o Senhor. Antes da nossa vontade, antes de lutar pelos nossos interesses, que a gente pense no interesse celeste. Patrícia, mas como é que eu vou entrar, enveredar pelos desígnios de Deus? Não tenho condição de especular o que Deus pensa. Muito sensato esse raciocínio. Mas aqui não se trata de adivinhar o que Deus pensa. Se trata de buscar o melhor para nós e para os outros. Isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A gente não querer ser sentinela da vida alheia, não querer ser justiceiro,
conviver bem uns com os outros, da gente buscar trabalhar, evoluir, estudar, se melhorar. Isso sim, isso sim. E tudo mais nos será acrescentado. E aí, meus amigos, já caminhando para o final, eu gostaria de deixar uma mensagem pelo Espírito Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, que ela também fala sobre essa confiança no alto e na providência divina. Vai dizer a nossa querida benfeitora: confia sempre na ajuda divina. Quando te sentires sitiado, sem qualquer possibilidade de liberação, o socorro te chegará de Deus. Nunca duvides da paternidade celeste. Deus vela por ti e te ajuda, nem sempre como queres, porém da melhor forma para a tua real felicidade. Às vezes, tens a impressão de que o auxílio superior não virá, ou chegará tarde demais. Passado um momento grave, constatarás que o recebeste alguns minutos antes, caso tenhas perseverado à sua espera. Muitas das nossas provas, a maioria delas, se trata de perseverar na confiança como a viúva procurada por Elias. Então, meus amigos, nossos votos de muita paz, que Jesus continue nos inspirando e nos intuindo, e que nós, agradecendo este momento especial, possamos todos reforçar a nossa confiança em Deus e acreditar na providência divina que sempre nos provê, sempre nos assiste nas nossas maiores necessidades. Que Jesus nos abençoe a todos. Muita paz.